Eu estou tentando pedalar, manter lá o ritmo, né? Voltar a pedalar. Mas eu dei uma paradinha porque eu quero compartilhar com você um texto que eu estava lendo e que tem tudo a ver com as mensagens que a gente tem partilhado aqui das últimas 2 vezes. A do Paulo Bregantin e a do Anderson, que fala sobre a aceitação e que fala sobre a gente enfrentar as coisas na vida sem chororô. Como dizia uma amiga, a mãe de um amigo meu, encarar o leão de frente todo dia. Pegar ele pela juba e... Então eu quero ler esse texto. Eu tinha um outro comentário para fazer, no outro momento eu faço, mas eu vou ler esse texto aqui para você. É do Paul Brent, um livro chamado A Dádiva da Dor. E ele diz assim, ele cita Montaigne, que disse: sentimos um corte de escalpelo muito mais do que 10 golpes de espada no calor da batalha. Aí ele conta que um dos pacientes dele, um homem chamado Jake, confirmou a verdade literal dessa declaração. Ele conta: Jake fora retirado das praias da Bolonha. Essa história se passa no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ele está tratando aqui no livro, só para contextualizar, ele está contando a história da descoberta da penicilina, do avanço que foi, da luta que foi, porque não é assim que se descobre um remédio que funciona e que né, foi por acaso e existe todo um estudo, toda uma dificuldade, aí você pensa que é por aqui, não é, então ele vai contar a história do Jake, que foi um soldado retirado das praias da Bolonha. Seus amigos gostavam de recapitular a história do seu heroísmo. Durante uma tentativa de avançar e destruir uma posição inimiga, Jake ficou preso na terra de ninguém entre as trincheiras. Lembra que ele está contando essa história para mostrar a veracidade da frase do Montaigne, que diz que um corte de escalpelo é muito mais sentido do que 10 golpes de espada no calor da batalha. Durante uma tentativa de avançar e destruir uma posição inimiga, Jake ficou preso na terra de ninguém entre as trincheiras. A explosão de uma granada de artilharia dilacerou suas pernas. Ele conseguiu arrastar-se até a segurança de um buraco, onde olhou para baixo e viu que as pernas estavam em péssimas condições. Alguns minutos depois, um dos companheiros de Jake caiu perto dali. Do lugar em que estava, Jake o viu caído no campo, inconsciente e exposto ao fogo inimigo. Jake, não se sabe como, saiu da trincheira, rastejou até o amigo, com as pernas esmagadas, arrastando-se atrás dele. Conseguiu voltar com o companheiro até o abrigo. Jake foi escolhido para a nova terapia com penicilina, a fim de combater graves infecções secundárias nas pernas. Segundo os amigos, ninguém merecia mais do que ele. O próprio Jake, contudo, não apreciou a honra. Ele conseguia aceitar as injeções diurnas quando seus colegas estavam acordados e ele tinha muitas outras coisas em que se concentrar. Mas os chamados às 2, às 5 da manhã iam além das suas forças. A enfermeira da noite queixou-se comigo de que Jake chorava como uma criança quando ela se aproximava de seu leito à noite. Por favor, vá embora, ele gritava. Lutava com ela e agarrava seu pulso quando ela aproximava dele a agulha. Não tem jeito, Dr. Brent, disse a enfermeira. Acho que não posso dar-lhe tratamento. Além disso, ele está perturbando a enfermaria toda. Coube a mim, como cirurgião da casa, conversar com Jake. Decidi utilizar a abordagem franca, de homem para homem. Jake,
Todo mundo me diz que você é um herói. Nem mesmo a dor de 2 pernas quebradas e dilaceradas pôde impedir você de salvar seu amigo na terra de ninguém. Diga-me agora, por que está nos dando tanto trabalho por causa de uma picada de agulha no seu traseiro? O rosto dele pareceu de uma criança petulante. Não é só a picada, doutor. A penicilina pode ser um bom remédio, mas ela queima e arde. Não há um lugar em minhas nádegas que não esteja dolorido. Eu sei que arde, Jake, mas você é um herói. Você provou que sabe lidar com a dor. No campo de batalha, sim. Há muitas outras coisas acontecendo ali. O barulho, os clarões, meus colegas ao meu redor. Mas aqui na enfermaria só tem uma coisa para pensar a noite inteira na cama: aquela agulha. Ela é enorme e quando a enfermeira atravessa o corredor com a bandeja cheia de seringas, a agulha cresce cada vez mais. Não consigo, Dr. Brent. Só um parentezinho aqui. Eu tenho lido no WhatsApp do pessoal com esclerose, dessa luta com a agulha da aplicação dos remédios da vida, né? Algumas vezes, uma única cena ajuda a cristalizar ideias e intuições que estiveram flutuando em suspenso durante anos. E minha conversa ao pé da cama com Jake fez isso para mim. Dr. Brent falando. Tendo ouvido sua história por meio de outros soldados, eu tivera um quadro mental vívido do herói do campo de batalha, desafiando todos os instintos protetores, inclusive a dor por causa do amigo. Mas a enfermeira da noite deu-me um quadro igualmente vívido do Jake, o covarde, com o rosto contorcido de medo, esperando a agulhada da noite. Essas 2 imagens, quando reunidas pela nossa conversa, sublinharam um fato importante sobre a dor. Ela está na mente e em nenhum outro lugar. Como eu em breve aprenderia, o cérebro humano em essência avisa o sistema da dor aquilo que ele vai saber. Por ter trocado as bandagens de Jake e estudado suas radiografias, eu tinha alguma ideia dos milhões de sinais de dor emanados pelas suas pernas despedaçadas. Muitas outras coisas estavam, porém, ocupando o cérebro de Jake na ocasião do ferimento. E essas mensagens gritantes de dor simplesmente não se registraram, porque ele tinha tanta coisa para pensar que a dor que ele estava sentindo com as pernas dilaceradas não era tão importante. Ele tinha que pensar nos sons, nos clarões, tudo aquilo é sinal, tudo aquilo é para ele entender, decodificar a situação da guerra, da batalha. O socorro aos amigos, ver os amigos caídos. Então, tudo isso chamava mais a atenção dele do que a própria dor. Então, essas mensagens gritantes de dor simplesmente não se registraram. Mais tarde, na total ausência de qualquer atividade ou pensamento competitivo, uma agulha enorme de penicilina tornou-se um foco muito mais impressionante e urgente de atenção. Enquanto lidava com Jake, compreendi também a sabedoria por trás da abordagem à medicina que aprendemos naqueles dias. Praticávamos um tratamento mais geral da pessoa como um todo, porque tínhamos pouca ajuda específica a oferecer. Isso é a década de 40. Jake, no entanto, mostrou porque toda boa medicina deve levar em conta a pessoa como um todo. De alguma forma, tive de convencer Jake de que a batalha que ele estava agora numa enfermaria, de que ele estava travando ali na enfermaria, de alguma forma tive de convencer Jake de que a batalha que ele travava agora numa enfermaria de recuperação era tão significativa quanto a que ele enfrentava tão galhardeamente
numa praia da Bolônia. Então, isso tem tudo a ver com o texto, um videozinho do irmão Paulo Brigantinho. A crise às vezes faz isso, fica repetindo a palavra, eu não consegui pronunciar, né? Mas tudo bem. E a ver com a mensagem do Anderson sobre a gente enfrentar as coisas de frente, aceitação, enfrentar a situação de frente, sem choramingo, sem dor, porque a gente não pode focar no problema. O Jake, enquanto ele não estava focando nas pernas dele, tinha milhões de coisas para ele prestar atenção, ele não sentia dor, aquilo não abatia ele. No momento que ele ficou ali, deitado na enfermaria, olhando para o teto e não tinha nada para pensar, a agulha tomava proporções gigantescas. E a gente que já tomou aquele medicamento que era uma agulha gigantesca, só para a risada de vocês, eu odeio agulha. Pregar um botão para mim é um sacrifício enorme, porque eu detesto agulha. Era eu quem aplicava na perna, nunca doeu, nunca, porque eu aprendi por mecanismos de defesa da vida, que eu não posso me concentrar na dor. Então era eu que aplicava e tal. Quando passou para a caneta, que muita gente acha melhor porque a agulha é um pouco menor, um pouco mais fina, ali a gente não tem controle nenhum da aplicação, aquele pés, né? Ali eu não gostei mais não, porque ali doía. Aí voltando ao assunto que é o que nos interessa aqui, não a minha experiência com as agulhas, mas a nossa experiência com a dor, seja ela qual for, na vida, emocional, questão física, de enfermidade, alguma coisa, a gente não pode manter o foco naquilo, porque como a gente tem dito aqui no Face, nós somos muito mais do que a enfermidade. A enfermidade, ela está no contexto da nossa vida, mas ela não é dona da nossa vida, ela não impera, ela não é o centro. Pode ter o seu momento de glamour, de aparecer mais que as outras coisas, como o caso aqui dele que estava ali na enfermaria, mas é só um momento. A gente é muito mais do que isso. A gente não é aquele momento. Então pensa nisso, a aceitação como primeiro passo para a luta, e uma luta que não vai ser travada com choramingo, mas de frente, sabe? Com bom senso, que é isso que o Anderson fala, o bom senso. Tá doendo? Tá. A gente está sentindo? Tá. Mas a gente não vai se deixar dominar por isso, porque nós somos mais do que isso. A nossa mente é mais produtiva, o nosso corpo, a gente não anda, usa bengala, não usa bengala, vai de cadeira de roda. A gente, hoje em dia, muito mais, a gente tem milhares de recursos. Outro dia eu entrei numa loja de material de apoio médico, né? Por causa de um amigo, para comprar um daqueles tipo um colchonetezinho que ajuda a circulação. Aí eu fiquei olhando, caramba, tem muita coisa para suporte, e muita coisa que eu vou te dizer o seguinte, muita coisa ali, porque aquilo tá ali, alguém patenteou e tá vendendo aquilo, mas aquilo ali foi criado a ideia nasceu de um lençol, nasceu de uma bolinha. Então tudo é adaptável, um cabo de vassoura, sabe? Tem recurso. Então o que eu li aqui, que eu queria trazer, em concordância com o Paulo e com o Anderson, é isso. Não foca na dor. Não deixa a depressão tomar conta, porque você é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que esse problema que você está enfrentando, a enfermidade que você está enfrentando, seja o que for. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos gente, nós temos vida, e vida em abundância, e vida para compartilhar, e alegria para ser vivida, porque hoje é dia da gente ser feliz.
haja o que houver, venha o que vier nesse dia, a gente está legal para viver. Que hoje é dia de ser feliz. E lembra, o Senhor nunca deixa chegar até a gente algo que a gente não possa suportar. Então é uma mentira que a gente coloca na cabeça quando a gente se concentra no problema. E ai meu Deus, o problema, e o negócio vai ficando maior, como a agulha que o Jake relata. Conforme a enfermeira vinha se aproximando, a agulha crescia. A mesma coisa quando a gente foca no problema, o problema vai crescendo, e de repente está em cima da gente, sufoca, a gente não consegue respirar. Então se liga de que você é muito mais do que isso. Isso aí é só uma fase, isso aí é só um problema que vai ser solucionado. É uma fase que vai passar. Que Deus não deixa chegar a aflição que a gente não possa suportar. Não deixa. Ele é fiel. Mas você não conhece a minha história, minha aflição é terrível. Eu acredito em você. Acredito piamente, porque eu também tenho aflições terríveis, histórias terríveis, situações que eu já vivi e que eu já deixei o problema tomar conta. Eu sei o que é isso. Mas eu te digo, Deus é fiel. Se Ele disse que o problema não é maior do que você, não é. Porque Ele te capacita a passar por isso. Ele te capacita a enfrentar, a vencer, a viver. Essa é a palavra que eu queria trazer, embora queria dividir porque foi o que eu li, né? Mas eu tinha uma outra mensagem em mente, depois dos afazeres das correias no cabelo. Ai meu Deus do céu, eu estava fazendo ali uma fisioterapiazinha básica. Quer dizer, ainda bem que eu não tenho mais cabelo, né? Vou cortar de novo. Porque é prático, não dói o braço na hora de lavar. Olha, não dói o braço, por isso que eu cortei, porque eu tinha um cabelão. Mas a gente vai se adaptando. Já tá na hora de cortar de novo, que é aquilo que ridículo. Como dizia meu neto quando era pequeno, dizia pra ele, ridiculous. É melhor ficar com ele chapado na cabeça do que com essas coisas aqui assim. Aqui no branco aparece mais que aqui na rosinha. Beijo, Jesus te abençoe. Até a próxima.